Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao novo quadro aqui do nosso canal. Hoje a gente tem essa ilustre presença que é a Jennifer. E antes de eu contar pra vocês a importância dela na minha vida e como a gente se conheceu e tudo mais, eu quero que ela se apresente um pouquinho. Oi gente, eu sou a Jennifer, amiga da Fê, tô muito feliz em estar aqui com você pra gente bater esse papo. E sejam bem-vindos ao canal da Fernanda. Uhul! Eu conheci a Jennifer na igreja. Recentemente eu comecei a igreja e eu vou contar um pouquinho dessa história pra vocês mais pra frente, mas a Jennifer foi uma pessoa assim, uma peça essencial em vários momentos. O Espírito Santo usou ela em alguns momentos importantíssimos pra mim, pra minha vida, sabe? E para o que ele tem para minha vida e enfim. A primeira vez que eu fui na célula foi ela que me chamou. O dia do meu batismo na igreja também foi ela que foi até lá. Eu tava indo embora já. Ela correu lá e falou assim: "Você não quer ficar pra gente comer, assistir o batismo e tal?" Eu falei, quer dizer, eu nem pensei, né? O Espírito Santo só falou através de mim, assim, foi um instantâneo, né? Eu quero me batizar. Ela: "Você quer se batizar? Mas agora você marcou?" Eu falei: "Não, mas eu quero." E aí ela falou: vamos lá, vamos ver e tal, e eu me batizei. Então ela realmente é uma pessoa muito especial pra mim e é um prazer começar esse quadro e uma honra e uma alegria muito grande ter ela aqui hoje, no nosso primeiro dia nesse quadro novo que estamos começando agora. Glória a Deus. Glória a Deus. Vou contar pra vocês a minha experiência um pouquinho. Eu comecei a ler a Bíblia e eu já tava há uns 3 anos lendo a Bíblia. E eu comecei a assistir cultos online e meu coração começou a queimar muito. Eu comecei a ter muita vontade de estar nesse ambiente, sabe? Que eu já tava encantada, eu tava amando, sabe? Online, à distância. E aí eu comecei o Espírito Santo começou, na verdade, a trabalhar no meu coração e dizer: vamos, mas pra onde, sabe? Eu pensava racionalmente, mentalmente, né? Pra onde eu vou? Como eu vou? Com quem? Eu nunca fui. Tanta coisa passa dentro da gente, sabe? É uma espécie de um medo, uma vergonha, uma insegurança, até mesmo medo de: será que eu vou gostar? Mas será que eu vou me sentir bem? Será? Sabe, mentalmente a gente pensa muita coisa. Mas o Espírito Santo, ele é perfeito na condução, ele faz o jeitinho dele. E foi assim que aconteceu. Um dia eu tava na academia do meu prédio, eu vi uma pessoa com uma tatuagem escrita Jesus. E aí eu perguntei pra ela: essa tatuagem de Jesus? Ela me contou o testemunho dela, é a Ana, inclusive pretendo trazer ela aqui pra vocês conhecerem. E ela me contou o testemunho dela. Ela não podia ter filhos, ela teve 2, ela teve câncer, foi curada, tem um testemunho gigante, lindo assim, sabe? E ela falou assim pra mim: eu vou à igreja, você quer ir comigo? Eu falei: quero, eu tô louca pra ir e tudo mais. Só que ela não foi nesse dia, ela desmarcou comigo, sabe? E aí nesse dia eu resolvi ir para o mercado. Eu não costumo ir ao mercado, era o Léo que ia ao mercado no domingo, ele ia lá, era a missão dele da semana e tudo mais. E nesse dia eu falei pra ele: eu vou com você. E eu fui. E a gente foi num mercado que tava fechado. E aí ele falou: então vamos no Extra. A gente foi. Chegou lá, eu sentia dentro de mim que tinha algo ali, sabe? E aí eu falei: eu acho que tem uma igreja. Por que que eu acho? Você não faz ideia. Não sei explicar. Ninguém nunca me falou, ninguém nunca me mostrou, ninguém nunca me levou, ninguém nunca me chamou, nunca. E aí eu falei assim: eu acho que tem, vamos dar uma olhada pra ver se tem? E ele falou assim: tá. Aí a gente foi indo e falei: tem. Eu falei: vamos entrar pra ver como que é? Aí ele: mas a gente tá cheio de compras. Eu falei: não tem problema, a gente dá um jeito. Aí eu conversei com uma pessoa que tava lá no Boas-Vindas, né? E eu falei: você pode guardar nossas compras? A gente tem sorvete aqui, não dá pra deixar fora do freezer e tudo mais. Aí a pessoa falou: tudo bem, a gente guarda e tal. E a gente entrou. E quando eu entrei, eu fiquei muito... esse é o meu lugar, sabe? Eu tô no lugar certo. Esse é o meu lugar. Eu me senti assim: uau, eu cheguei em casa, sabe? Eu vi as pessoas falando a palavra que eu penso, que eu falo, que eu conheço. Eu vi as pessoas dando as mãos, se fortalecendo, amando Jesus e pensando: cara, cada um aqui tem a sua história com Jesus, cada um aqui conhece Jesus, cada um tem o seu testemunho, cada um tem a sua experiência, todo mundo ama a mesma pessoa que eu. Que lindo, sabe? Que forte. E então isso foi pra mim uma obediência, sabe? Essa sensibilidade de escutar mesmo e de seguir, porque é um pouco louco, sabe? Não é nada racional.
Mas você vai seguindo, a mesma coisa foi o batismo, eu também só fui, não pensei muito, não foi racional. E eu queria saber, Jennifer, depois de ter falado bastante, como Eu que adoro foi... ouvir essa história sua. Eu acho que é legal também eu falar, né, porque aí as pessoas também podem agregar a minha com a sua, né? Sim. Eu queria saber como é que foi que você conheceu Jesus. Alguém te apresentou ou foi algo que... Como é que foi? Porque até uma rocha pode falar, pode clamar se ele quiser, não é? Sim. Cara, eu tinha 17 anos. Hoje eu tenho 29, então já tem um tempo. Eu tinha 17 anos. E a minha família, os meus pais, eu cresci era uma família católica de IBGE, sabe? Não era uma família que... Tipo, eu digo que eu sou católica, mas eu não pratico. Isso, eu não pratico. E algum tempo, em alguma fase assim da nossa vida, eu lembro da gente frequentando uma igreja evangélica, mas meus pais também não ficaram. Mas eu, desde muito criança, eu tinha mais sensibilidade à espiritualidade. Eu tinha uma bisavó que era mais católica, então eu lembro que as minhas brincadeiras com ela era de ficar benzendo a água para ela tomar, de ficar brincando de dar hóstia para ela. Então eu sempre tive essa parte da espiritualidade mais aflorada em casa. E aí eu lembro que com 16 anos eu arrumei um namoro de adolescência, um namoro muito difícil esse namoro. E você imagina, uma adolescente cheia de conflitos, sem Jesus. A minha família era uma família que passava por desafios muito grandes, o casamento dos meus pais. E eu na escola, aquela falta de perspectiva de futuro, numa cidade muito pequena, me envolvi num relacionamento muito difícil. E quando esse namoro da adolescência acabou, eu tava num quadro de depressão muito profundo. E esse quadro de depressão ia agravando, sabe? Eu ficava dias no quarto, muito mal, sabe? Não rendia na escola. E aí eu lembro que me deu uma alergia no corpo, acho que da ansiedade mesmo, né? Eu fiquei com uma alergia muito forte. E eu lembro que eu fui no hospital, fui no médico e ninguém descobriu que era alergia. E aí eu chamei uma amiga minha um dia, uma tarde, era um sábado eu acho. Falei assim, amiga, vamos achar alguém pra me benzer. Eu preciso de alguém que faça uma reza, me benza, porque eu não tô legal. E aí a gente saiu andando pelo bairro, um bairro próximo da minha casa, pra procurar alguém que benzia. E eu lembro que eu bati na casa de uma moça e ela falou assim, olha, eu não conheço ninguém que benze aqui. Mas tem uma senhora ali, ela é da igreja e ela sempre ora quando alguém precisa. Bate lá. Uau. E aí eu lembro que eu bati lá. E aí essa senhora abriu o portão, olhou pra mim e falou assim, eu tava te esperando. O Espírito Santo me revelou que você viria. Uau, essa história me lembra aquela história quando Samuel ungiu Saul a rei. Não foi algo muito parecido? E aí, quando ele unge Davi ou Saul? Saul. É. Ele vai lá pro deserto, sim, encontra o Saul, sim, e fala, a partir de agora você é o rei. E eu lembro que ela olhou pra mim e falou, eu tava te esperando. Eu tava te esperando, o Espírito Santo falou pra mim que você viria hoje. E eu entrei, eu era adolescente. E ela começou a falar tudo que tava acontecendo na minha vida, sendo usada por Deus mesmo. Ela tem um ministério de revelação. E aí ali eu chorei muito e ela orou por mim e falou pra mim, filha, você precisa aceitar Jesus na sua vida. A única pessoa capaz de transformar a sua vida é Jesus. Não tem ninguém, absolutamente ninguém que pode transformar a sua vida além dele. E eu saí dali naquele dia, apesar de ter escutado Jesus por tantas vezes. Eu fiz catequese na igreja católica, mas daquela forma eu nunca tinha escutado. Sim. Naquele dia eu saí certa para procurar uma igreja. Comecei a ir numa assembleia, uma igreja bem pequenininha que era a igreja dela. E toda quinta-feira eu tava ali. Toda quinta e todo domingo. E eu lembro que eu sentava no último banco da igreja e nos primeiros meses eu só chorava. Eu chorava. E a minha oração era a seguinte, Senhor, eu não te conheço do jeito que essa senhora me apresentou, mas eu quero te conhecer. E eu só vou sair daqui quando eu te conhecer. E eu lembro que quinta após quinta, domingo após domingo, Deus foi me tratando, aquela dor, aquela angústia foi diminuindo, até que teve um domingo, eu estava na igreja e o Espírito Santo falou claramente, era audível assim no meu ouvido, filha, você é minha. Uau. E eu sou teu. E agora, entre nós não há ninguém. Amém. A partir de agora, eu te dou a chance de começar de novo. E ali começou a minha caminhada cristã. Desde aquele dia eu nunca mais deixei Jesus.
Eu troquei de igreja, fui para uma outra igreja, me batizei, comecei uma jornada ministerial na igreja, liderei jovens por um tempo, depois eu me casei na igreja. Calma, que a gente já vai entrar nesse assunto, calma. E foi assim que eu conheci Jesus. Mas olha só, você crê que Deus, ele dá o querer e o realizar no coração, de querer conhecer, de querer buscar, e ele capacita a isso? Porque tem pessoas que não têm esse querer, né? E quando que é? Por que que é? Qual é o momento? É o dele, né? É o tempo dele, porque... Ele te chama. A verdade é que isso está disponível para todo mundo. Todo mundo, você está me ouvindo, isso está disponível para você. Isso Sim. é disponível para todo mundo. E a pessoa, ela realmente, ela precisa querer, mas tem aquele momento em que Deus olha para nossa vida e fala, tudo bem, agora chega. É agora, vamos, né? Então, significa que você teve um chamado, você ouviu. Nesses momentos de dor, nesses momentos difíceis da nossa vida, pode ser uma grande oportunidade, né, para esse chamado ele acontecer na nossa vida. Deus já te pediu para que você deixasse lugares, renunciasse coisas que você fazia, renunciasse, de repente, sei lá, amizades. Já aconteceu essa experiência com você? Aconteceu. Quando eu comecei a caminhada cristã, assim que eu conheci Jesus, eu era adolescente, né? Então, todas as minhas amizades eram amizades que não conheciam Jesus daquele modo que eu estava conhecendo. Sim. A minha casa, os meus pais, Sim. os meus irmãos, eles não conheciam aquele Jesus que eu estava conhecendo ali. E logo em seguida, assim que eu conheci Jesus, alguns meses depois, eu entrei para a faculdade. Um ambiente onde as pessoas simplesmente não conhecem aquele Jesus. E é uma fase que tá saindo adolescência, tá virando adulto, as pessoas cheios ficam de meio... conflito. E muito parecida com você, ninguém me apresentou Jesus como ele é. Eu conheci ele através da palavra. Então eu não esperava ninguém chegar em mim e ministrar ele na minha vida e apresentar ele pra minha vida. Eu ele fui se na apresentou. fonte buscar, exatamente. E aí eu lembro que eu tinha uma Bíblia e eu virava a madrugada, virava a noite, virava o dia lendo aquela Bíblia. E através daquelas palavras, através do Evangelho, eu fui conhecendo e eu orava, Senhor, eu vou ler, abre a minha cabeça, me dá entendimento, eu quero te conhecer. Sim. E a palavra de Deus diz que se você buscar, e se você buscar de todo o seu coração, você vai encontrar. E eu tava naquela fase realmente buscando de todo o meu coração. E eu lembro que ele foi se revelando, aos poucos ele ia se revelando através da palavra. E aí eu comecei a ler e quando eu comparava aquilo com as minhas atitudes, eu comparava aquilo com a minha vida, até hoje, você olha, poxa, Jesus ele te chama, é um chamado de seja manso, negue-se a si mesmo, se alguém te bater de um lado, dê outra face, se alguém te pedir a túnica, dê tudo, manda embora. E é um chamado de renúncia. Sim. E quando você começa a comparar a vida de Jesus com a vida que você leva, você começa a ver uma discrepância muito grande. Posso falar uma coisinha? Pode. Esse Jesus que você está falando, que você conhece intimamente, é uma transformação interna. É uma transformação de mente, é uma transformação de caráter, é uma transformação de coração, né? De atitudes, de escolhas. Porque, de repente, uma parcela das pessoas conhece Jesus de uma forma mais distante. Então, esse Jesus mais distante, ele não exige que você se transforme. Você crê nele, ou você confia nele, você admira ele, contempla ele, mas ele não te toca a ponto de te transformar e dele viver em você, do Espírito Santo viver em você, sabe? Então, eu acredito que isso faz muita diferença, não é? Faz muita diferença. Porque você dá espaço, é igual um relacionamento. Conhecer Jesus é um relacionamento. Você dá espaço para que aquela pessoa, a pessoa do Cristo, a pessoa de Jesus, ela entre e ela mostre para você, olha, isso aqui não é legal, vamos mudar isso aqui você não deveria estar fazendo. Faz assim, isso é muito bom em você, continua agindo desse jeito. Cristo não é essa pessoa distante, Cristo é essa pessoa perto, essa pessoa próxima. E onde você conhece ele? Na palavra. A palavra dele revela quem ele é, né? E eu fui conhecendo esse Jesus e automaticamente as minhas atitudes foram mudando, porque eu reconhecia que isso é o que Jesus espera de mim. E a minha atitude tem sido diferente. Então eu comecei a mudar. Então eu continuava encontrando as minhas amigas. Jennifer, a gente vai pedir cerveja. Poxa, eu prefiro um refrigerante. Nossa, mas como assim você prefere um refrigerante? Que absurdo.
Mas eu também não me transformei naquela pessoa que se colocou numa redoma de vidro e afastou todo mundo. Eu continuava sendo acessível, mas nas pequenas mudanças as pessoas iam percebendo, cara, tem alguma coisa acontecendo. Até porque Jesus tem essa acessibilidade, né? Ele é aquele que senta com o pecador. Sim. E que chama para transformação, e que chama para um novo caminho. Mas é muito interessante isso, assim, da gente saber se posicionar como alguém que tem algo novo para influenciar, para mostrar, né, para brilhar, como a gente tem conversado lá na igreja, na célula. A gente tem uma nova posição, que é de influenciar. Então a gente não vai ser mais influenciado. Então a gente vai respeitar as pessoas, a gente vai amar as pessoas, mas a gente vai se posicionar, porque antes a gente seguia um modelo que é um modelo cultural, um modelo que as pessoas estão acostumadas a fazer aqui no mundo, né, da nossa família, da nossa sociedade, da nossa cultura. E a partir do momento que a gente encontra Jesus, a gente vai ser influenciado pelo reino dele, pela vida dele, pela palavra dele, pela pessoa que ele é, né? Sim. E o Espírito Santo dele vivendo na gente vai mostrando pra gente aonde que tá o laço com a verdade e aonde que não é o laço com a verdade, é o laço com a morte, por exemplo. Como é que foi quando você comunicou pela primeira vez, como começou a comunicar pela primeira vez essas suas novas escolhas, esse novo posicionamento? Como é que foi com a sua família, com os seus amigos, como eles reagiram? Nem sempre as pessoas recebem bem, porque você começa, as suas atitudes elas começam a mudar, e foi uma mudança gradativa. Então um dia eu bebia cerveja na roda de amigas, no outro dia eu só tava tomando refrigerante. Um dia eu tava num show enfim, e com todo mundo, no outro dia eu tava na igreja. Num dia os meus pais estavam brigando dentro de casa e eu poderia, enfim, inflacionar aquela briga, eu tava no meu quarto orando. Então as mudanças elas eram gradativas. Entrei pra faculdade, enquanto tá todo mundo juntando ali naquele grupinho que tá indo beber num barzinho depois da aula, eu tô me juntando com a galera que é da igreja, que curte as coisas que eu curto. Sim. E a gente conversando sobre coisas sobre Jesus. Então as mudanças foram gradativas e as pessoas próximas, elas olhavam e a Jennifer não tá igual, a Jennifer tá diferente, alguma coisa mudou. Rolava crítica de tipo, caramba, agora você tá mó chata, agora você... A gente não dá pra sair agora com a Jennifer, porque ela não vai beber, agora não dá, mas... Incomoda, né? Incomoda. Quando você não tá mais compactuando com coisas que as pessoas estão acostumadas a fazer e que você também às vezes fazia e parou de fazer. Mas sabe o que é lindo? Quando você começa, as pessoas pensam assim, cara, é uma fase. Vai passar. Vai passar. Tá apaixonado. Tá, isso aí é fogo. Daqui a pouco ela vai sair da igreja. Isso aí é passageiro. E aí o tempo... Porque quando você conhece Jesus, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Se você tá na igreja, se você tá na igreja por Jesus, você não sai dali mais. Se você conhece Jesus, não tem como você estar em outro lugar que não seja nele. Isso é uma coisa especial, porque não é algo obrigatório, não é algo da religião que te fala você tem que ser isso, tem que fazer aquilo. É algo que de fato as coisas vão mudando dentro de você, os seus desejos, os seus sonhos, as suas vontades, as suas intenções, o seu coração. É algo natural, né? E você vai transbordando isso. Então é natural, por exemplo, antigamente, até recentemente, aí não faz tanto tempo, eu usava cropped, amarradona, achava estiloso. Hoje em dia eu coloco, o Espírito Santo me incomoda. Tipo, não combina mais. Não combina. E tudo bem, sabe? Eu acho isso tranquilo. Eu vou percebendo as diferenças e eu vou abrindo mão do que eu sinto que não faz mais sentido. Exatamente. Sabe? E o que é lindo é que quando o tempo vai passando e vai provando, olha, essa mudança ela não usava, agora ela usa, e isso tá se perdurando no tempo, as pessoas começam a olhar com um olhar diferente quando o tempo vai passando. Então, eu passei de ser a chata, que agora não quer beber, agora não quer sair, agora, enfim, só vive todo final de semana na igreja, pra amiga que pode chamar pra fazer uma oração quando alguém estiver mal. Pra amiga que vai presentear com uma Bíblia e que vai chamar pra ir num culto quando a outra não estiver muito legal. Então você começa a ser vista com aquele respeito, aquela admiração, ela começa a ser construída com o tempo. E aí eu passei no grupo a ser conhecida como, poxa, você pode fazer uma oração pra gente? Poxa, minha mãe não tá bem, você pode orar por ela? Poxa, meu avô não tá bem, você pode orar por ele? E com o tempo, o seu exemplo, ele vai arrastando, o seu exemplo, ele vai demonstrando, ele vai revelando Jesus. Sim. E
Algumas amigas eu influenciei e hoje estão na igreja. Então eu tenho amigas de infância hoje que compartilham da mesma fé que eu. Os meus pais, eles foram para a igreja, se batizaram. Os meus irmãos foram para a igreja, se batizaram. Isso através desse exemplo que o tempo vai levando, né? E o mais legal, eu acho que a gente sempre pensar que quando a gente escolhe isso, a gente é escolhido, né? Quando a gente tem essa experiência na nossa vida real, é nossa experiência, a gente não tá mais nesse mundo para agradar as pessoas, né? A gente tá aqui para agradar a Cristo. O nosso coração, e não é para ser rebelde ou para brigar com as pessoas, não. Mas o nosso coração tá mais ocupado, aliás, tá 100% ocupado em realmente servir a quem nos chamou, a quem a gente tem essa experiência de amor, essa experiência de cura o tempo todo, constantemente, de relacionamento íntimo. É porque eu costumo falar muito isso, assim, eu sei a minha experiência, eu sei que todo dia ele tá comigo, me levantando, me fortalecendo, me amando, me curando, me mostrando, me iluminando, eu sei de onde eu saí, eu sei de onde que eu tô, eu sei onde que ele diz que eu vou, sabe? Então, assim, é a minha experiência, não é algo assim que eu me importe mais. A pessoa não gosta, a pessoa não tá criticando, a pessoa tá tudo bem, tranquilo, o que eu vou fazer? Orar pela pessoa, orar para que a pessoa seja tocada, porque no fundo a gente estava até falando isso ontem, quando a gente saiu da igreja, ou da célula, não, sei lá, acho que da igreja, no domingo. No fundo, é o que tá todo mundo buscando, todo mundo quer Deus, todo mundo tem um lugarzinho aqui que tá buscando preencher em algum lugar e não tá achando, mas essa é a resposta. Algo me chamou muita atenção, foi uma palavra da Bíblia que fala: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o que era, o que é e o que está por vir. Na verdade, eu acho que o que me pegou foi minha mente, que ficou, que isso? Sabe? Tipo, me incomodou, assim, que isso? Eu não entendi, porque não é mental. E aí eu ficava, eu quero entender o que ele quer dizer, o que é isso, sabe? E eu fui começar a buscar a partir daí. Tem alguma palavra, algum versículo que te fisgou, assim, ou que te fortaleceu em algum momento, que te fez vencer algum momento, sabe, que você se apegou a algum versículo? Algo assim pra dividir com a gente? Tem o Salmo 37, que foi o salmo que aquela senhora que me recebeu em casa leu pra mim. Qual que é? Como que é? Eu guardo uma frase dele: confia no Senhor e Ele contemplará os desejos do seu coração. Foi uma frase que eu tinha muitos conflitos, eu tinha muito medo do futuro, eu tinha muitas inseguranças. E naquele momento eu vi que se eu confiasse nele, os meus desejos se tornariam desejos dele, os que não eram meus, os que não eram para ser, os que Jesus não tava exatamente, junto, né? De algum modo ia sair e eu ia me sentir plena e feliz. Então o fato de poder confiar em alguém, eu tenho em quem confiar, e essa pessoa não falha, essa pessoa ela não vai desistir, essa pessoa ela não vai soltar minha mão, essa pessoa na primeira dificuldade ela não vai falar que vai embora, então eu posso confiar. Esse é o lugar. Na minha Bíblia ele fala pra gente ter prazer no Senhor, né? Pra gente se deleitar no Senhor e Ele vai atender os desejos do nosso coração. E aí os desejos do nosso coração, como você falou, já não são mais os desejos do nosso coração, são os desejos do coração dele. Do coração dele, os sonhos que ele tem pra nós. E é lindo poder viver isso e saber que você confia em alguém que, por mais que os seus sonhos, os seus desejos, aquilo que você julga que é bom pra você, eles não aconteçam, vai acontecer algo que é muito melhor, porque ele planejou tudo. Ele me formou antes do ventre da minha mãe, ele já sabia meu nome, ele sabia todos os passos que eu daria. Então, como não confiar nessa pessoa? Ele sabe mais do que a gente, o que é bom, o que a gente vai gostar, né? Essa é uma segurança, é uma entrega. Viver com essa entrega tira mesmo aquele peso, aquele jugo que a gente carrega de controle, de medo, de eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, senão eu não vou ter isso, eu não vou ter aquilo. A gente realmente confia. Né? E essa relação agora vamos falar um pouquinho sobre essa relação de segurança que só ele dá. Como é que você desenvolveu isso? Como é que você teve essa convicção dentro de você, essa paz dentro de você que ele é seguro, de que ele é verdade, de que ele não pode mentir? Foi lendo a palavra e como é que foi acreditar nessa palavra? Conta pra gente isso. Foi lendo a palavra e passando por momentos de dor. Na dor eu descobri quem Deus era.
porque nos momentos mais difíceis, eu percebia o seguinte: ele, por muitas vezes, ele não vai me livrar da situação, porque a palavra de Deus diz: no mundo tereis aflições. Poderia ser um ponto, mas é uma vírgula. No mundo tereis aflições, vírgula, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, no momento de aflição, nos momentos difíceis, em que eu ajoelhava no meu quarto e que eu dizia: Senhor, eu estou me sentindo sozinha, arranca esse sentimento de mim, porque eu não estou sozinha. Sabe? Segura a minha mão, me faz me sentir no seu colo segura. Nesses momentos de dor, nesses momentos difíceis, nesses momentos de desafio, eram os momentos em que a minha confiança era desenvolvida nele, porque eu sentia literalmente Deus me pegando no colo e me escondendo debaixo das asas dele, dizendo: aqui você está segura. Então, nos momentos de dor, onde algumas pessoas se aproximam de Deus, outras pessoas deixam Deus, outras pessoas se revoltam com Deus, eu, nos momentos de dor, eu corri para Deus, e ali a minha confiança era desenvolvida. Lendo a palavra dele, orando, me colocando aos pés dele, dizendo: Senhor, me socorre, me ajuda. Buscando a resposta, ou o conforto, o consolo, ou qualquer coisa que você precise nele, né? Isso é muito especial, é algo que a gente não aprende no mundo, né? Porque aqui a gente tem o hábito de confiar em pessoas, de buscar em coisas, e a verdade é que isso nunca pode ser suprido da forma que ele faz, né? Porque as pessoas são falhas, os nossos planos, eles são feitos para falhar, as nossas escolhas de repente são duvidosas, mas ele não falha, ele não erra. Eu queria testemunhar algo aqui também muito importante, porque ele é um Deus presente mesmo. Então ele tá com a gente o tempo inteiro, ele é fiel o tempo inteiro, ele tá junto o tempo inteiro. Não há nada do seu coração que ele não saiba, nenhum pensamento que você tenha ele não testemunha, ele não sabe, né? Então ele escuta, e quando a gente conversa com ele, quando a gente comunica com ele, a gente fala com ele, ele escuta. E quando a gente crê e se abre, né, para ouvir, ele responde. A Jennifer é uma resposta para mim, a igreja é uma resposta dele para mim, as pessoas todas que estão ali são respostas das minhas orações, porque eu pedi, eu precisava estar perto de pessoas que amavam Jesus, que amam Jesus. Eu pedi por isso, entende? Eu pedi muito por isso. Eu falava com ele o quanto isso era importante para mim, o quanto eu queria ter pessoas que estavam cheias dele, o quanto pessoas estavam seguindo com ele no mesmo caminho que eu, porque eu já não estava mais aguentando estar sozinha nisso, assim, sozinha não, porque eu estava com ele, mas no sentido de, eu sabia que podia ser mais fortalecedor se eu tivesse mais pessoas, por isso que é tão especial, sabe? E eu gosto de falar isso, porque eu acho que é um incentivo para quem está ouvindo a gente, que primeiro, ele escuta, segundo, ele responde, terceiro, ele é bom, ele ama e ele faz o melhor do jeito dele se a gente tiver entrega, né? Conta pra gente, Jennifer, na sua visão, na sua experiência, o quanto que pode influenciar a gente estar com pessoas que estão nesse mesmo caminho que a gente, e o quanto também pode influenciar estar em ambientes e com pessoas que não estão nesse caminho que a gente escolheu, que a gente está. Cara, influencia totalmente. Eu vejo em toda a minha jornada, se eu tivesse escolhido, quando eu entrei pra faculdade, fazer parte do grupo, da galera que tinha uma visão diferente da minha, que tinham hábitos diferentes dos meus, hoje eu seria outra pessoa. Quais os frutos eu teria colhido disso? Entende? O meu próprio casamento, a pessoa às vezes ela quer casar, ela quer um namorado, ela quer desenvolver um relacionamento, mas o lugar onde ela tá procurando essa pessoa é um lugar que ela não vai encontrar alguém que tem os princípios, que ela não vai encontrar um homem que seja responsável, trabalhador, honesto, fiel. Ela vai encontrar um cara que tá ali, de repente beijou ela e beijou mais 20 e não tem compromisso e não tem princípios. Então, assim, estar no lugar certo, com as pessoas certas, faz com que você cresça, faz com que você avance. E como isso é importante na caminhada cristã. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu estava na igreja, eu já tinha tido um relacionamento no mundo. E eu sabia como era ter um relacionamento no mundo. E eu não queria mais ter aquele tipo de relacionamento. E eu orava e falava assim: gente, o mais interessado em me casar
é Deus, é Jesus. Ele sabe o sonho que eu tenho em formar uma família, em ter um marido. O mais interessado é Ele. Se for necessário ele trazer alguém aqui na porta da igreja para me apresentar, ele vai trazer. Amém. Eu não preciso sair daqui, ir pra balada, ir pra festa, ir pra noite para encontrar alguém. Ele vai trazer. E eu lembro que foi exatamente assim que eu conheci o meu marido. Ele estava na igreja. Eu conheceria um homem assim? Deixa eu fazer uma pergunta importantíssima. Quando a gente conhece Jesus, já é um passo muito na frente, muito mais fácil a gente conseguir tomar decisões mais assertivas, digamos assim, né? A gente já conhece Jesus, a gente já consegue ter um discernimento do que é vida, do que é morte, do que é bom, do que é ruim, do que é certo, do que é errado. Então é mais fácil. Então, esse critério de um homem de Deus, um homem com um propósito, como você uma vez falou pra mim, né, que você buscava isso. Quais critérios as pessoas precisam ou podem ter para fazer boas escolhas em relação a relacionamentos de amizade e principalmente nessa decisão tão importante que é o casamento? Primeiro, você não vai encontrar um homem com princípios, fiel, honesto. Não vou dizer nunca, mas muito provavelmente 99% de chance numa balada, numa rave, num bloco de carnaval. É difícil. Pode acontecer? Pode, mas é muito difícil. Ele tá um pouco perdido ali, mas... Exatamente, é difícil. Então, acho que o primeiro passo é você realmente frequentar lugares onde essas pessoas com princípios, essas pessoas que desenvolvem a fé, essas pessoas que trabalham, que curtem as coisas que você curte, você vai encontrar essas pessoas na igreja. Então, se esse é um valor pra você, é natural que você busque na outra pessoa esse mesmo valor, né? Isso quer dizer que na igreja você vai encontrar pessoas 100% honestas e homens fiéis? Não. Porque na igreja você também tem pessoas difíceis, você também tem pessoas que são desonestas, mas já é um caminho. E eu lembro que eu tinha dentro de mim as minhas regras. Senhor, eu quero alguém que não seja novo na fé, que tenha te conhecido ontem. Legal. Porque isso vai me deixar insegura quanto ao caminho que ela ainda tem para trilhar pela frente. E será que não é passageira? Então me traga uma pessoa que ela já tenha uma caminhada contigo, que não seja que não seja passageira, exatamente. Porque como que eu vou saber? Eu vou ter que pagar o preço de conviver com essa pessoa um tempo. Então traga alguém assim. Traga alguém que tenha convivência com a igreja. Traga alguém que acredite em chamado, que acredite em missão. Traga alguém com esses valores. Traga alguém que acredita no envolvimento no ministério da igreja. Alguém que trabalhe para a obra da igreja. E eu tinha isso dentro de mim. Então, durante a minha jornada, apareceram pessoas. E eu olhava e falava, não, essa pessoa ela não acredita no trabalho na obra. Não, essa pessoa ela não acredita em missão, ela não acredita em chamada, ela não acredita que ela tá aqui por um propósito, entende? E quando o William chegou, ele era toda essa pessoa. Conta pra gente como é que foi essa história que você disse pra mim outro dia, que você ouviu o Espírito Santo te confirmando. Como é que foi sentir essa certeza dentro de você que era ele o seu marido?